Boa tarde, pessoal. Aqui eu sou o professor Edgar Bocler, aqui da Exalc, e eu estou voltando a falar com vocês sobre a questão de otimização da safra de cana, que vai ter implicações no plantio e no planejamento estratégico e operacional das usinas. É um trabalho que já começou há muito tempo, foi iniciado quando eu ainda trabalhava no CTC, nos anos 80. Nós tivemos aí o privilégio de ter a orientação do nosso grande colega Marcos Lorenzetti, na usina São José de Macatuba, na época, né, que nos ajudou a colocar o problema dentro da realidade operacional das usinas. A otimização da cana-de-açúcar, a safra da cana-de-açúcar, envolve buscar os melhores materiais na época certa, né? É uma nova forma de entender o manejo de variedades, né? É uma forma que busca maximizar pela otimização e maximização do lucro ou da margem de contribuição de cada unidade produtiva, tá? Como sendo o principal parâmetro na análise de decisão, de onde cortar, quando cortar, com que frente cortar, com qual tipo de transporte realizar todo o trabalho de levar a matéria-prima para a indústria, respeitando todas as restrições relativas a recursos humanos e materiais existentes em cada caso. A solução matemática já foi publicada desde 1984, tá? Mas ela tem aí, obviamente, algumas questões de ajuste, tanto é que é uma solução que já foi usada, inclusive, por ter sido publicada em outros aplicativos que estão no mercado, mas nenhum deles tem o ponto que se torna o que a gente pode chamar de calcanhar de Aquiles dessa otimização, que é a agilidade na formação de um cenário, porque toda a matemática ela vai representar e vai trabalhar com um cenário que lhe é dado. E o cenário, a gente sabe que ele pode variar extremamente, né? Ele varia muito do que pode acontecer. A gente tem já a experiência em relação a isso e muitas vezes até questões não climáticas, como a desse ano, com a pandemia, acabam alterando completamente o cenário de trabalho, alterando as restrições, alterando a disponibilidade de recursos, e são condições que afetam a escolha da melhor alternativa a ser realizada. Quando a gente fala de formação de cenário, nós estamos falando principalmente da formação das estimativas de produção de cana e de açúcar, ou seja, estamos falando na potencial de crescimento em toneladas por hectare e estamos falando em potencial de acúmulo de sacarose na curva de maturação, tá? Então são duas estimativas difíceis de serem aplicadas e ajustadas rapidamente em função de novas informações. O que se propõe com um trabalho de integração da otimização com a formação de cenários é exatamente essa agilidade que pode ser obtida com alteração de um cenário. A gente pode buscar um cenário extremamente pessimista, um cenário personalizado, um cenário mais provável, tudo isso de forma rápida. A partir do momento que eu tenho um cenário e eu percebo que ele não está correto porque eu tenho novas informações que eu quero alterar, eu posso fazer isso e ter uma nova geração, uma nova solução em menos de um minuto. Essa agilidade é o grande diferencial
de uma ferramenta para otimização. Tá? Ela vai afetar principalmente a safra atual. E com esses dados da safra atual e interpretando essa solução, podemos inferir também quais seriam as melhores variedades a serem colocadas em cada ambiente de acordo com a estrutura daquela unidade específica, tá? De acordo com o melhor caminhamento da frota. Tá? Cada frente de trabalho tem um percurso a ser realizado dentro da safra. Então, ela vai percorrer uma área no início, no meio e no fim. Cada área vai ter colheitabilidade e trafegabilidade distintas. Tá? E, ao mesmo tempo, o deslocamento de uma frente, de um ponto da frente para outro ponto da frente, deve ser o mínimo possível. Tá? Dessa forma, a gente entende que nós podemos prever para os próximos 5 anos que o melhor material a ser plantado em determinado local, que tem um determinado ambiente de produção, é uma variedade com determinadas características, porque ela será colhida naquela determinada época. Tá? Isso vai permitir que, com a redução do deslocamento de frentes, tá? De tal forma que as frentes de trabalho estejam sempre fazendo o menor caminho possível, tá? Com o menor custo, tá? Para realizar o mesmo trabalho, buscando as melhores variedades com maior potencial de produção nas épocas que serão colhidas. Tá? Isso é a otimização da colheita. E é isso que se estuda e que se hoje tem uma ferramenta bastante interessante para isso. Obrigado.